Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Família Gil. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje é dia 9 de novembro de 2025. Pessoal, hoje eu tô falando a data certa pra vocês, porque uma seguidora falou pra mim ontem, né, no vídeo, que eu falei que era 8 de novembro de 2025, de 2024. E eu falei que era outubro ainda. Olha a situação. E assim, gente, hoje eu vim contar pra vocês. Olha ali, Paçoca, dá um oi ali pro pessoal, Paçoca. Dá um oi pro pessoal. O Paçoca não quer, mãe. Não, Paçoca não quer, não quer. Você já comeu. Então, vem cá. Aqui, ó, gente, ó, o Paçoca aqui, vem cá, pegar o Paçoca aqui, ó, ali, ó, Paçoca, ó. Olha aqui, gente, o Paçoca aqui, ó. Aqui minha filhinha Ana. Oi. O Lucas. Dá oi, Lucas. Oi, Oi, pessoal. O que foi, Paçoca? O Paçoca quer mamar. Que sai fora. Pois então, gente, eu vou contar a história dele pra vocês. Gente, eu vou falar. O Paçoca, pra quem não sabe, ele chegou num momento bem delicado das nossas vidas. Por quê? Porque o Paçoca, ele chegou no momento em que a gente tava de luto. Isso tinha feito uns 3, 4 meses. Porque a gente teve, antes do Paçoca, nós tinha um cachorro chamado Tito. Um cachorrinho chamado Tito. E assim, gente, ele foi adotado bem filhote. O Tito, ele era um cachorrinho que a mãe dele era uma cachorrinha de rua. Só que, infelizmente, por morar ela nas ruas, né, ela tinha bastante pulga, bastante carrapato, e depois a ninhada acabou nascendo e acabou passando pra... Acabou passando pra ninhada. E aí uma boa samaritana foi, pegou a cachorrinha, né, e cuidou dos filhotes. Cuidou dos filhotes, vermifugou, né, deu os remédios necessários. Acabou acontecendo que os filhotes foram bem cuidados. Que ela foi contando toda a história pra gente, né, do Tito, enfim, né, e que poderia correr o risco do Tito desenvolver a doença do carrapato. Precisei mudar de ângulo, gente. Porque o Paçoca começou a alvoroçar lá no meio da sala, lá brincando com as crianças, eu tive que mudar o ângulo da câmera. Vim pro quarto para gravar para vocês. Pois então, continuando. O Tito acabou pegando a doença do carrapato e infelizmente ainda filhote. Tito viveu por 3 anos e a gente pôde cuidar dele. E assim, gente, sendo vermifugado, né, mesmo com as vacinas, assim. E assim, pessoal, e acabou desenvolvendo a doença e o Tito se foi. Foi muito triste porque ninguém esperava, que ele começou a passar mal assim do nada. E a veterinária já tinha falado, né, que infelizmente, por mais que tivesse tratamento, mas não tinha cura. E o Tito acabou virando um anjinho de 4 patas. E assim, gente, o Tito, ele foi muito querido pela gente. Porque o Tito, ele é um tipo de um cachorrinho que ele brincava muito. E ele pegava bolinha. Na época a gente tinha uma piscina de plástico, as crianças brincavam. Ele tava brincando, às vezes ele pulava na piscina. E assim, gente, era um amor. E minha filha, principalmente a Isabela, ela sentiu muito. Sentiu muito a perca do Tito. E assim foi, né? Ele se foi. E assim a gente foi vivendo a nossa vida. E acabou acontecendo que depois de 3, 4 meses o Paçoca chegou. Eu lembro, gente, que antes eu já via o Paçoca andando pelas ruas. Só que o Paçoca, ele era um tipo de cachorro que ele era Maria vai com as outras, né? Quem passasse e desse confiança pra ele, ele ia atrás. Com certeza ele estava em busca, à procura de um lar. E meu esposo, ele não queria mais cachorro, ele não queria mais pet, por causa do sofrimento, né, também, né? Eu entendo o lado dele. Por causa ele viu o sofrimento das crianças e assim, ele queria poupá-la, as crianças, de mais um sofrimento. Precisei mudar de ângulo, gente.
Porque o Paçoca começou a alvoroçar lá no meio da sala, lá brincando com as crianças, eu tive que mudar o ângulo da câmera. Vim pro quarto para gravar para vocês. Pois então, continuando. O Tito acabou pegando a doença do carrapato e infelizmente ainda filhote. Tito viveu por 3 anos e a gente pôde cuidar dele do jeito que a gente pôde cuidar. E assim, gente, sendo vermifugado, né? Mesmo com as vacinas, assim. E assim, pessoal, e acabou desenvolvendo a doença e o Tito se foi. Foi muito triste porque ninguém esperava, que ele começou a passar mal assim do nada. E a veterinária já tinha falado, né, que infelizmente, por mais que tivesse tratamento, mas não tinha cura. E o Tito acabou virando um anjinho de 4 patas. E assim, gente, o Tito, ele foi muito querido pela gente, porque o Tito ele é um tipo de um cachorrinho que ele brincava muito. E ele pegava bolinha, na época a gente tinha uma piscina de plástico, as crianças brincavam, ele tava brincando, às vezes ele pulava na piscina. E assim, gente, era um amor. E minha filha, principalmente a Isabela, ela sentiu muito. Sentiu muito a perca do Tito. E assim foi, né? Ele se foi. E assim a gente foi vivendo a nossa vida. E acabou acontecendo que depois de 3, 4 meses o Paçoca chegou. Eu lembro, gente, que antes eu já via o Paçoca andando pelas ruas. Só que o Paçoca, ele era um tipo de cachorro que ele era Maria vai com as outras, né? Quem passasse e desse confiança para ele ia atrás. Com certeza ele estava em busca, à procura de um lar. E meu esposo, ele não queria mais cachorro, ele não queria mais pet, por causa ele viu o sofrimento das crianças e assim, ele queria poupá-la, as crianças, de mais um sofrimento. E assim, gente, o Paçoca foi indo, né? Foi indo e apareceu aqui em casa. Eu lembro que choveu muito à noite, no outro dia amanheceu um sol. E ele chegou aqui todo molhado, encharcado dos pés à cabeça. Eu lembro que quando ele chegou ali, a minha filha falou, né, a Aninha, pequena, mãe, olha o que chegou ali. Eu olhei o cachorro ali todo molhado. E assim eu olhei, eu só fiz assim pra ele assim, oi menino, o que foi, menino? E aqui ele já chegou todo se esfregando no quintal, fazendo aquelas graças dele, mostrando os dentinhos dele, fazendo graça mesmo. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, ai que fofo, né? As crianças se encantou por ele. Nisso eu vi, né, gente, que ele tava bem magro, bem debilitado. Eu lembro que eu tinha guardado as vasilhas que era do Tito, né? Peguei as vasilhinhas dele, coloquei água, coloquei ali pra ele. Ele começou, gente, ele tomou muito. Nesse dia eu lembro que ele tomou muita água. O Paçoca ele tomou água como se não houvesse amanhã. Tomou bastante água e eu não tinha ração, né? Eu lembro que eu peguei um pedaço de pão. Eu sei que muita gente vai falar, Gilmara, mas não pode dar pão pro cachorro, né? Ah, não pode. Hoje eu não dou, tá? Hoje que o Paçoca come petisco e ele come a raçãozinha dele. Mas como, gente, como ele tava nas ruas e eu não tinha ração em casa, e eu não sei, né, se ele comeu ou não, eu dei um pedaço de pão pra ele poder matar a fome dele, né? E assim, gente, eu lembro que ele comeu aquele pão e deitou ali e ficou deitado ali no quintal. E o que me chamou mais atenção foi que depois que eu fiz esse ato com ele, ele começou a se sentir dono do quintal. Ele sentiu o dono de um quintal de um jeito que o meu esposo, ele tinha trabalhado à noite. E ele chegou no dia seguinte, eu lembro que ele chegou aqui quase umas 10 horas. Ele chegou aqui de capa, que ele vai de moto, chegou de capa, capacete. Gente, o Paçoca se transformou. Ele se transformou de um jeito, mas de um jeito, pro meu esposo poder descer da moto. Pra ele descer da moto. Eu tive que brigar com o Paçoca. Falei, não, vai deitar lá. Ele pegou e foi deitar. Aí meu esposo foi tirando a capa, o capacete, né? E meu esposo, ué, de onde que vem esse cachorro aí? E meu esposo ficou um pouco relutível, né? Um pouco relutível porque, como eu falei pra vocês,
Nós já havia passado por um luto, ele queria poupar as crianças, mas no fim o Paçoca acabou conquistando o coração dele também. Porque o Tito, gente, ele era um cachorro brincalhão, só que ele era um cachorro medroso. Ele era aquele cachorro coragem, o cão covarde. Ele tava no quintal de noite. Se chegasse alguém chamando com uma lanterna na mão, ele, ó, perna pra que te quero. Ele não latia, não. Ele rosnava, dava 1, 2 latidinhos, ó, e sumia aqui pra trás do quintal. Sumia. Ficava ou se escorachava na casinha dele. Se tivesse de levar todo mundo, mas ele tava lá escondido. E assim, mas o Paçoca não. O que fez o Paçoca também ficar aqui em casa com a gente foi a valentia dele, que o esposo viu que ele era um cachorro, né, brincalhão, mas se chegasse alguém diferente, ele fazia um barulho, né? Qualquer que vem despercebido aqui, ele vai fazer barulho. Os entregadores, gente, para poder vir trazer Shopee, às vezes alguma coisa do Mercado Livre, para vir aqui. Gente, quando o entregador levanta o braço, ele olha, é porque ele é pequeno. Mas quando o entregador, gente, ele fica pulando assim, ó, pulando para querer pular na mão do entregador. Então, para vocês verem que, graças a Deus, é um cachorro bem, né? Cuida do lugar que ele está. E foi isso que chamou a atenção do meu esposo. Aí nisso, por que Paçoca, né? Todo mundo fala, mas por que? Quem foi que deu esse nome do Paçoca? Foi eu. Eu falei assim, todo mundo ficou falando, mas qual é o nome que a gente vai pôr nele, né? Vai pôr o nome nele. E assim, gente, eu olhei e falei, ele é tudo mesclado, ele tem a pele, né? Né? Tem os pelos, assim, tudo cheio de amarelo, né? Eu falei, quer saber? Vou pôr o nome dele de Paçoca. Paçoca, porque ele tem, assim, esses rastros amarelos, parece que ele enfiou a cara no pacote de paçoca e sujou tudo e isso ficou, né? E assim, gente, mas antes de nós adotarmos ele, a gente procurou saber de quem que era, a gente colocou nos grupos, né? Se tinha né, algum responsável, alguém conhecia algum tutor, e infelizmente não, ele não tinha, pois o pessoal acabou falando que ele já era um cachorro de rua, que ele tinha sido abandonado, né? E isso é muito triste. E isso acabou acontecendo que o Paçoca acabou ficando aqui com a gente. E essa foi a história dele, né, do Paçoca. E assim, eu posso falar que depois que o Paçoca entrou nas nossas vidas, gente, muita coisa mudou. Deus, ele abriu muitas portas, muitas oportunidades pra gente. Tá podendo cuidar dele com alegria. Já já tá me vermifugado, é vacinado também. E vida que segue, gente, vida que segue. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Falar pra você que o YouTube me falou que o meu vídeo está sendo bem visualizado, só que vocês não estão deixando like. Vocês não estão, gente. Vocês não estão deixando like. Tem gente que vem, assiste vídeo clandestinamente, ó, e some. Então, eu peço pra vocês, gente, custa colocar o dedinho, ó, tuf, no like. Quando vocês deixam like, o YouTube vai entender que vocês estão gostando do conteúdo, tá? E a Gil tá aqui, gente, fazendo vídeo pra vocês. Tanto que vocês falaram, Gil, se sumir do canal, volta a fazer vídeo. Pois aqui estou. Aí vocês não deixam, por favor, tá? Deixa o likezinho no vídeo. Bom, gente? Então, um bom... O que foi, filho? Tá. Então, ó, um bom domingo pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau.